rasgar o verbo de novo. Mais uma vez eu estou aqui para falar de um assunto que não que ele seja considerado polêmico, mas é porque as pessoas evitam falar certas coisas no púlpito, nas igrejas, e são coisas que para mim são essenciais, porque na minha época a gente aprendia sobre caráter cristão. A gente não ia para o culto só para aprender a ter vitória, a gente não ia para o estudo só para aprender como ser um bom líder, como produzir pessoas, produzir mais para a empresa, igreja, não. Nós aprendíamos como ter uma conduta cristã a ponto de ser exemplo para os demais, né? Quem não conseguia, né? Porque o que acontece? A geração de hoje ela gosta de dizer que os nossos antepassados erraram muito, e aí muitas pessoas não foram para o céu por culpa delas, foram para o inferno, mas assim, todo mundo que hoje está sendo ganho para Jesus, né? Você tem certeza que ele também vai permanecer? Do mesmo jeito que antes não permanecia, hoje também não está permanecendo. E a culpa não é deles. E outra coisa, nós não devemos só olhar o defeito, só olhar o erro do outro. A gente só olha o erro do outro para não cometer o mesmo. Mas os acertos? Ninguém vai considerar os acertos dos antigos? A vida santa que eles tinham, a maneira como eles conduziam as pessoas, o evangelho com seriedade, com sobriedade, com zelo pela palavra? Ninguém vai considerar isso? É como se eles não tivessem valido nada, joga fora, assim? Não, isso está errado. Isso dá pano para outro vídeo. Mas o que eu vou falar hoje é um assunto que é corriqueiro hoje em dia, não deveria ser, porque cristão e corrupção é como água e óleo, não se misturam. Não tem como você ser cristão corrupto, porque ou você é cristão ou você é corrupto. Essas duas coisas, elas não convivem juntas, porque a partir do momento que você se converte, você sabe, pelo Espírito, pela Bíblia, que a corrupção não pode mais fazer parte da sua vida, até porque no céu não entra nada corrupto, né? Então, se você é salvo, você já se prepara aqui. Você prepara toda a tua vida para entrar no céu. A corrupção, que não temos como te retirar, que é Jesus Cristo quem vai retirar, tudo bem. Mas aquela de caráter, ela não tem anjo que desça do céu e faça você ter caráter. Não tem pastor que consiga fazer você ter caráter. Depende de você. O próprio Deus não vai mudar isso em você se você não quiser, ele vai te ajudar. Mas o primeiro passo é seu. O primeiro passo é querer mudar de vida. E acontece que as pessoas só prestam atenção no caráter da pessoa quando ela está no mundo. Então, por exemplo, se alguém chega na igreja, ele se converte e era um mau caráter, todo mundo espera dele que ele mude, mas só foca nele. Mas e depois? Existe uma falta de caráter que ela vem pelo comodismo. O tempo passa e o cristão começa a abrir mão de coisas pequenas e aquilo vira uma bola de neve. E de repente você está lidando com uma pessoa que diz que é cristã e ela é corrupta em tudo ou em quase tudo. Porque uma vez que você é corrupto em pequenas coisas, você vai se tornar corrupto em grandes coisas. Em Marcos 4:22 diz assim: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Quando que o cristão, lendo isso, vai pensar, não, o que eu fizer escondido ninguém vai ver, a igreja não está vendo, as ovelhas não estão vendo, as pessoas de fora não estão vendo, e aí você tem uma atitude totalmente antibíblica quando você vai fazer escolhas na sua vida. Nós estamos chegando aí a um tempo de política, né? De novo, de eleição. E a moda hoje é política, né? Todo mundo tá brigando entre si. Mas assim, vamos cuidar, às vezes a gente tá cuidando muito da vida da pessoa que está sendo candidato lá, né? Da ideologia, mas não está cuidando da própria vida. Eu preciso primeiro cuidar de mim. Como é que eu lido em relação à política como cristã? Eu aceito suborno? Eu aceito que a pessoa que eu vou colocar lá também aceite suborno? Eu abro mão dos meus princípios cristãos em benefício meu? Eu faço as coisas escondidas, então, por exemplo, tudo que eu faço fora da igreja, será que se for colocado num outdoor ou na internet, você vai se envergonhar ou se orgulhar? Não há nada encoberto que não seja revelado. Em 1 Pedro 4,15 diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Tem coisa mais clara que isso? Não tem.
Então, assim, isso serve também para pastores, para líderes, para o eleitor, para o político que está se candidatando, para a vida em si. A gente não pode padecer. Tem muitas pessoas que estão padecendo e ficam assim, vai fazer campanha para mudar de vida. Vai fazer, chora aos pés do Senhor, Senhor, estou sofrendo. Gente, às vezes tem pessoas padecendo porque estão praticando isso aqui. Mas a Bíblia está dizendo que a gente não pode padecer por isso, a gente só pode padecer pelo nome de Cristo. Agora, se você está padecendo por alguma coisa dessas aqui, meu filho, você não se converteu. Como diz o André Valadão, você não é crente, não. Tem que se reconverter, se é que tem como. Porque essas coisas não são do evangelho. Aqui está dizendo assim, que não seja como assassino. Não só matando pessoas fisicamente, mas matando pessoas emocionalmente e espiritualmente. Ladrão, pessoas que roubam. Irmãos, quando você pega, usa algo que não te pertence ou que você não pagou, você está roubando. Então tem muito gatunete, né? Hoje eu não sei se fala gatunete, mas assim, tem muito cristão que ele tem a internet, ele tem a TV, ele tem pacotes não sei do que, mas assim, ele pega de alguém. A empresa, ela tem custos, é igual assim, eu tenho uma empresa de seguros. Então, eu tô vendendo o meu seguro, aí vem alguém e vende o meu produto, entendeu? Eu não recebo por isso, aliás, vende o meu serviço. Eu não recebo, eu presto serviço, mas eu não recebo por ele, quem recebe é outra pessoa. Ou a pessoa está recebendo de graça. E o meu serviço, é justo isso? É justo você roubar do seu irmão, roubar de qualquer pessoa, você padecer como ladrão? E assim, aí se pergunta por que a vida está toda torta, por que a família está toda torta. Mas existe algo roubado dentro do seu lar. Muitas pessoas aceitam comprar celulares, comprar aparelhos eletrônicos sem procedência. Você não sabe de onde veio e aquilo pode ser roubado. Você tá com um objeto maldito dentro da sua casa. Tudo que você rouba, não foi Deus que te deu. Não adianta você falar, Deus me abençoou. Tinha um caminhão lá, caiu uma carga, eu fui lá e peguei. Aquela carga não é sua. Aquela carga é da empresa. E quando você rouba, você além de estar prejudicando a empresa, está prejudicando o motorista que num acidente, ele perdeu aquilo tudo, mas assim, provavelmente a empresa vai descontar dele. Então assim, você está roubando duas vezes ainda. Meu irmão, a Bíblia ela é enfática. Não tem argumento para você roubar ninguém. Aqui está dizendo também como criminoso, qualquer coisa que é crime. Como é que você pratica uma coisa que é crime e fica se julgando inocente ou se julgando de coitadinho, tendo argumento para isso? Nós sabemos o que é crime e o que não é. Não adianta, o brasileiro não é mobral, ele não é ignorante, porque ele tem acesso à informação, até demais. E ele não pode dizer que ele não sabia. A gente sabe o que é ilegal. Então, eu não pago imposto porque o governo, ele me obriga a não pagar, ele não presta o serviço. Gente, Jesus, ele sabia tanto que a gente ia fazer isso, que ele deixou como exemplo, ele mesmo pagou o imposto. Ele falou que é do homem, tem que dar para o homem. E como é que você não paga o imposto? E diz que é crente. Isso é corrupção. Tudo isso que eu estou falando é corrupção. Não tem como um cristão ser criminoso. Se é crime, ponto final. Sabe o que gera corrupção? É o eu, é o egoísmo. É eu pensar só em mim. Quando eu penso só em mim, eu sou capaz de abrir mão dos princípios cristãos para me abençoar, né? Me abençoar. Deus não abençoa esse tipo de coisa. E outra coisa, nós estamos vendo aí muitas corrupções em relação a dinheiro, né? Pastores. Eu tenho uma opinião própria baseada na Bíblia. Em Marcos 7, 21, 22 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Tudo vem do coração, de um coração corrupto. Você acha que leis humanas, você acha que psicologia humana vai mudar o coração do homem? Não vai. Você pode criar uma lei para as pessoas não serem racistas. Você pode criar uma lei para os homens não baterem nas mulheres. Você pode criar... São leis que protegem? Externamente, sim. Mas o que muda é o interior do homem. Porque se tudo vem do coração e se o coração não for mudado,
aquilo ali não muda, entende? A pessoa, em algum momento, ela vai voltar a praticar. Por quê? Porque tá nela. Então, assim, essas leis, elas vão proteger o outro, mas ela não nos protege de nós mesmos, porque nós continuamos corruptos, nós continuamos com um coração enganoso. Então, quando eu vejo esses pastores, sabe? Primeiro, minha opinião, o pastor não se mete com política. Ou ele é pastor ou ele é político. E isso eu digo com política diretamente ou indiretamente, porque a política, ela toma teu tempo, toma a tua vida, toma o pensamento. Parece que a pessoa, quando entra agora, né, pelo menos na política, ela entra numa religião. Então ela acaba que troca de religião. E só que é o seguinte, essa religião, ela tá sugando a vida das pessoas. Como um pastor vai cuidar das suas ovelhas se ele precisa cuidar de eleitores? Ou você tem ovelhas ou você tem eleitores. E aí, o coração daquela pessoa, quando ela já está assim, inclinada à ganância, ela vê a facilidade do dinheiro, ela vê muito dinheiro, ela vê muito poder e ele não resiste. Ele pensa que por ele ser pastor ele vai resistir, mas ele não resiste. Mas não existe Bíblia diferente para pastor e para quem não é pastor. A Bíblia pode ter um nome diferente, né? Que a gente vê Bíblia para o jovem, para o idoso, Bíblia disso, Bíblia daquilo, mas o conteúdo é o mesmo. Sabe qual é a diferença? É que para vocês, pastores, é bem pior. Por quê? Porque vai ser cobrado de quem mais se conhece. Se bem que hoje todo mundo conhece tudo, né? Porque tem muita informação. Então, a responsabilidade de você conhecer é muito maior o juízo. Então, eu não me admiro desses pastores serem pegos roubando. Eu já vi de tudo. Todo mundo sabe que meu marido já foi candidato algumas vezes, né? E em todas as vezes eu tenho vontade de vomitar. Porque a corrupção começa no povo, mas o povo aprendeu com os líderes lá de cima do púlpito. E não existe vida secular e vida cristã. Você é cristão em todos os âmbitos da sua vida, em todas as situações. É a sua conduta que vai dizer se você realmente vive o que você prega. E pastores, vocês podem pensar que não, mas as ovelhas estão de olho em vocês, tá? Ninguém é bobo, não. Existem aqueles bobos, né, que gostam de puxar o saco e faz tudo que o mestre mandar. Né? Mas não é assim, não. Quem conhece a Bíblia é bereano. Ele vê o que a pessoa está falando, sabe? Mas vai ali ver se na Bíblia está escrito aquilo mesmo. Ele vê a pessoa vivendo e vai na Bíblia ver se é isso mesmo. A gente não pode ser Maria vai com as outras. Então, mas quando você vê que alguém está agindo corruptamente, não é para você seguir ou para você sair da igreja, é para você pensar, daquele jeito ali, Deus está me mostrando, então não é para eu ser. É o que você não deve ser, é o que você não deve fazer. Porque vai ser cobrado dele, não é a gente que se vinga, é o Senhor que vai cobrar dele. Mas a gente deve orar também para que essas pessoas sejam alcançadas antes que elas morram. Porque tem muito líder que tá pensando que vai pro céu, que vai levar um monte de gente pro céu, e o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheci. Eu não vos conheço, porque vocês praticavam iniquidade. O que não tem nada a ver com a obra. Você pode fazer a obra, pode ter uma igreja maravilhosa, você pode ter um ministério de louvor maravilhoso, mas assim, aquilo tudo vai acontecer por causa do poder de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Não tem a ver com você. Você ainda pode não ser salvo. E eu dou um conselho, sabe, para todos, a começar em mim. Todos os dias, nos lavemos pela água da palavra. Se você não olhar no espelho do Espírito Santo, você não vai enxergar a sua sujeira. E depois que você enxerga a sujeira, o que você vai fazer com ela? Você vai lavar com a água da palavra. É ela que te purifica. É ela que te santifica. E existem também aqueles, né, que indiretamente eles dependem da corrupção. Eu conheço muitas pessoas tão ligadas à política que elas se perderam. E outras que estão começando a se perder. Mas está todo mundo tão encantado pelo poder que não enxerga isso. Uma coisa é você apoiar, não apoiar princípios que não são cristãos. Então, por exemplo, jamais eu vou apoiar pessoas que não têm princípios cristãos, porque eu não vou querer, por exemplo, se o mundo quiser pecar, se o mundo quiser seguir as ideologias que eles têm, problema deles.
Cada um tem seu direito. O governo te dá esse direito de você viver em pecado, se você quiser. Mas o meu governo, que é Jesus Cristo, não me dá esse direito. Eu não vou viver. Então eu só não aceito quando você quer tornar a regra aquilo que eu não quero viver. Assim como eu não posso colocar alguém lá e obrigar todo mundo a virar crente. Não posso. Mas os princípios que já eram princípios anteriores, são princípios judaicos cristãos. Eles querem mexer nisso, virando lei. Não, dentro da minha casa, dentro da minha família, o governo não se mete, não. Quem trabalha para sustentar a família é meu marido. Quem sustenta a minha casa somos nós. Se eu tivesse filho, né? Mas eu considero sobrinhos, todo mundo da minha família como filhos também. Quem se mexe na criação de filhos são os pais. O Estado, ele para na porta da minha casa. Ele pode orientar, ele pode se meter nas coisas no âmbito social, uns com os outros, mas na minha família não. Isso eu não permito. Então eu não vou votar em alguém que vai aprovar coisas que vão de encontro ao que eu creio ser justo, ser verdadeiro. Mas só que eu não posso obrigar, assim como eles não podem me obrigar. Mas assim, eu posso lutar contra isso, mas sem lutar contra pessoas. Sem lutar contra pessoas. E eu posso lutar contra isso sem me envolver. E estar tão envolvida, tão impregnada daquilo, que eu não sei mais viver sem. Existem igrejas sustentadas por políticos, ou que foram sustentadas, ou que estão sendo. É um absurdo. Porque quem levantou a igreja foi Deus. Se foi Deus, ele sustenta. Agora, quem sustenta a obra na sua igreja? São os irmãos, são os santos ou são os profanos? Você nem sabe de onde veio o dinheiro. O que custou com aquele dinheiro? Dinheiro seria como o sacrifício a Moloque. Então você pega aquele sacrifício, aquilo que foi dedicado a outros deuses pagãos, e você traz para dentro da igreja e aceita aquilo como sacrifício a Deus. Pode? Então como que você vai se submeter tudo porque você precisa de banco? Porque você precisa de pintar a igreja, precisa de lajota, precisa de cimento. Você vende a reputação de Cristo, você vende a palavra de Deus, você troca os princípios por causa de coisas materiais. Você não é digno da sua igreja. Em Apocalipse fala sobre, Jesus fala assim, arrepende-te. E mais um pouco à frente fala, antes que eu tire o seu candeeiro, que é a igreja. Então assim, se você não se arrepender, a igreja é tirada de você, porque isso é pecado. Tá todo mundo acostumado com muito pecado dentro da igreja. Que isso, gente? Todo mundo se manifesta contra o pecado do mundo que é esperado, né? O mundo jaz o maligno. Agora, quando é dentro da igreja, fica quieto. Quando é dentro da igreja, o único argumento é o seguinte: não posso olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Já pensou se todo mundo usar esse argumento para viver em pecado? O pastor fala assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Aí, enquanto isso, ele vai fazendo tudo que ele quer, da maneira que ele quer. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Vamos orar. É claro que você não vai chegar e vai remover ele. Quem remove é o Senhor. Mas se você orar, o Senhor não deixa o pecador no meio da congregação dos justos, não. E, resumindo, não existe cristão corrupto. E se você conhece um, ele não é crente. Aí você fala para ele, meu filho, você precisa ler a palavra, você quer que ajude? Eu vou te ajudar em oração, mas eu não aceito isso não. Deus, ele não suporta o pecado. Então nós também não podemos suportar. Do mesmo jeito que nós somos orientados a amar aquilo que Deus ama, né? Porque hoje Deus é só amor, mas ele não é só amor. Deus odeia o pecado. E se ele odeia, nós também devemos odiar. Então o conselho que eu deixo a todos nós é que nós investiguemos o nosso coração, que é enganoso, que é corrupto, né? Para que saibamos se houver algum tipo de corrupção na nossa vida, para a gente dar um basta nisso, para não dar brecha para Satanás. Porque quando você começa a se corromper em pequenas coisas, já você vai estar num abismo que vai parecer que não tem mais volta. E todos ao seu redor vão sofrer com isso. Assim como a família de todos esses que estão sendo denunciados sofre. Então você não é responsável só pela sua vida, mas pelas pessoas que você faz cair quando você cai. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que vocês possam colher os frutos de uma vida de obediência.